Nota histórica sobre os Cavaleiros Templários por Marcelo Gomes. A Militia Templi foi fundada oficialmente em 1118 com a finalidade de guardar a Mesquita de Omar nas ruínas do Santuário de Salomão em Jerusalém. Tais cavaleiros passaram a ser chamados de Templários, e a rocha onde Abraão sacrificaria seu filho e onde Maomé foi elevado se tornou o lugar secreto de sua reunião. Em 1622 um memorando espanhol declara que Dom Hugo de Baga fora fundador da Ordem do Templo, sobrenome tirado de sua cidade natal, mas o nome Pinós, bisneto do Conde Bezala, Oliva Cabreta. Dom Hugo Pinós Baga teve seu nome galiciado décadas depois para Hugo de Pains ou Paganes, e com fins propagandísticos franceses outros templários tiveram seus nomes alterados. Armando de Torro fora batizado como Armand de Torreges. Pierre de Montagu se tornou Pierre de Montagu de Etque, e a família Pinós Baga portava em seu estandarte o Lingon Crucis, logo adotado pelos templários. Consta entre os primeiros símbolos templários uma tocha acesa e uma cruz rubra sobre fundo branco. Com dinheiro dos candidatos à cavalaria, os templários construíram hospitais para seus soldados, albergues, centros iniciáticos. A instituição cresce a ponto de o Concílio de Troyes definir estatutos para ela em 1122. No mesmo ano os cavaleiros recebem vultosas doações, e em 1131 o rei Alfonso I o Batalhador deixa em seu testamento antes de morrer seu melhor cavalo, suas armas e 1/3 de suas terras aos templários, o que leva a pensar que a fundação da ordem tenha se dado bem antes da data oficial. A Igreja passa a temer a Militia Templi por sua organização independente e por possuir ideário e mística própria. Obscuros rumores, fragmentados e incompletos, mencionam que o candidato deveria descrer de toda a estrutura feudal e da monarquia por direito divino, tendo por dever militar guerreiro proteger lugares santos e sagrados, sinagogas, mesquitas e igrejas. Sendo que o cristianismo oficial era visto como obstáculo à liberdade. Em 1297 Jacques de Molay é eleito grão-mestre da ordem. O papado teme a postura heterodoxa dos templários contra a igreja. Há indícios de que a ordem absorvera em seus rituais crenças das ordens do Oriente Médio, sobretudo da ordem ismaelita dos assassinos de Hassan bin al-Sabat o Velho da Montanha. Os soberanos veem a ordem com hostilidade, pois ela não se alinha com o novo absolutismo. O rei francês Felipe o Belo acreditava erroneamente que a ordem lhe devia obediência por ter sede em seu reino. O poder político e econômico templário ameaçava a ditadura teocrática que mantinha o establishment de seu poder perante o povo. O rei Felipe o Belo passa a vigiar e espionar seus movimentos. Alguns neófitos são presos, confessando heresias. O povo hostiliza os guerreiros ao saberem de rumores sobre a negação do crucifixo, etc. Felipe o Belo, chamado de A Maldição da França, 1258-1314, diante da hesitação papal, prende o grão-mestre e alguns chefes, os torturando. Sendo que anos antes fora salvo de uma levante popular pela própria militia. Com os templários, Felipe contraíra a pesada dívida de 500.000 libras esterlinas para o dote de sua filha, solicitando filiação à ordem, não como neófito mas como seu líder máximo, o que lhe foi negado. E o Papa Clemente V, 1263-1314, havia prometido ao rei francês a destruição da ordem como preço por sua eleição, pois ambos temiam que a organização se tornasse um meta-estado a governar ilegitimamente a Europa. Os fatores que os levaram à queda foram os seguintes. Apesar de notáveis vitórias militares durante a Terceira Cruzada, não conseguiram derrotar os mamelucos, perdendo poder de influência e se tornando anacrônicos. Na Europa absolutista, alta rotatividade administrativa. O radicalismo político gerou impopularidade com as tentativas de instaurar uma república no continente. Em 11 de março de 1314, Jacques de Molay e Geoffrey de Charnay foram levados ao patíbulo. Ao ser manietado, teve força para dizer: morro injustamente, brevemente a desgraça chegará aos que condenaram, Deus nossa morte vingará. E Espio disto convicto, Felipe o Belo o conclamou a comparecer ante o tribunal divino no prazo de 1 ano. Clemente Papa, eu o convoco a morrer em 40 dias na Adonai. Tais foram as últimas palavras de 22 grão-mestre do templo. A expressão Necan Adonai era a poderosa maldição emitida em circunstâncias de perigo coletivo.
No dia seguinte à execução na fogueira, sob a acusação de heresia, 8 soldados do templo nadaram Sena abaixo para apanhar os ossos de seu mestre e os transportando de volta nos dentes, jurando exterminar toda a família Capet, a de Felipe IV, instaurar uma república burguesa e fundar a religião do Si Supremo. 9 meses depois o monarca caía de seu cavalo, morrendo 37 dias depois da execução dos líderes. O pontífice morreu de infecção nos rins dentro do prazo pré-figurado. Em março de 1793, no mesmo ano da execução do grão-mestre e no dia do equinócio de primavera 479 anos depois do episódio, o rei Luís XVI foi levado ao patíbulo. Manietado teve forças para dizer: povo francês, perdoa os autores de minha morte. Que meu sangue não sirva para atos de vingança, palavras que foram abafadas pelo rufar dos tambores, não deixando estragar a festa dos revolucionários. Antes, porém, o rei estivera preso na torre do templo, sede financeira da ordem onde de Molay fora torturado. O governante era o 22º sucessor de Felipe e depois da decapitação de Luís XVI na atual Praça da Concórdia foi ordem de Saint-Just e Robespierre. Consta que um popular de nome Jacques molhou seus dedos no sangue do soberano, aspergindo a multidão com ele gritando: eu Jacques vos batizo, ó povo, em nome da liberdade, e de Molay, em coro orquestrado, respondeu cantando: de Molay estas, vingado. Outra versão afirma o autor deste ato como sendo o próprio Carrasco. Instaura-se a República. A família Capet é dizimada na figura do príncipe herdeiro Luís XVII, torturado e morto na torre do templo aos 10 anos de idade por seus carcereiros e por moleques de rua trazidos para a ocasião, e Robespierre cria o culto ao ser supremo. Os arquivos secretos da Ordem do Templo foram distribuídos em Londres, Toulouse, Cairo, sul da Índia, para desviar a atenção de inimigos que fariam qualquer coisa a seu alcance para pôr a mão em documentos de alto valor, destruindo-os ou deturpando-os. Os chefes da ordem inventaram então a existência do Reino de Preste João na África, que pretensamente guardam os tesouros da organização. Bibliografia: Os Templários, Figueiredo de Lima, Adelino, História da Magia, Eli Paz Levy, Os Mistérios Templários, Louis Charpentier, Fernando Pessoa e a Filosofia Hermética, Ivete Centeno, As Sociedades Secretas, Gianni Vannoni, Marcelo Gomes. É maçom e membro de algumas tradições iniciáticas. Também é alfarrabista, mantém um e-shop no Mercado Livre. http://lista.mercadolivre.com.br/_underscore cust de _144 674 65